o pai dele chamou ele e falou assim: ô Davi, ó, faz o seguinte, você vai lá na casa do teu, vai lá no campo e leva comida para os seus irmãos. E quando Davi saiu para levar comida para os irmãos dele, ele avistou o filisteu, o gigante Golias, tá, irmãos? Para vocês entenderem a história. E aí ele enfrentou Golias e ali ele venceu. E naquele dia Saul conheceu a Davi, tá? E quando Saul conheceu a Davi, ele colocou Davi, porque ele tocava a harpa. Quando os espíritos tomavam Saul, ele chamava Davi para que Davi tocasse a harpa e ele conquistasse a paz na alma e no espírito dele. E ali ele começou a trabalhar, carregando, né, as coisas de Saul, limpando ali em volta o que precisava para Saul, até que ele começou a ser conhecido como um soldado também respeitado, e todos começaram a saber da unção. E quando Saul ficou sabendo que Davi estava com unção na cabeça para ser o novo rei de Israel, Saul começou a persegui-lo. Saul começou a ir contra ele, querer matar ele de toda maneira, tentava matar a Davi. E aí Davi ele começou a se esconder, tá, de Saul em vários momentos. E aqui entra nessa palavra, que daí ele fala que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando ele falava que o Senhor é meu pastor e nada ia faltar para ele, ele comparava a Deus como o pastor dele. E por que ele comparava a Deus como pastor? Porque ele era pastor. Tá? Ele era pastor de ovelhas. E por que ele falou que ele deitar-me faz em verdes pastos? Porque ele era um pastor que tinha zelo pelas ovelhas dele, que ele levava elas em pastos verdejantes, a água lá era tranquila, tá? E aí ele pegou e foi falando que ele guia-me pela vida da justiça por amor do seu nome. Quando ele fala ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Mas o que é vale? Naquela época tinha um lugar que era um vale, que ali eles estiravam o corpo das pessoas. Então esse vale da sombra da morte é mesmo que eu passar num lugar escuro, num lugar perigoso, eu medo jamais vou ter. Porque eu sei que tu estás comigo. E eu sinto que a tua vara e o teu cajado me consolam. Porque, irmãs, prestem atenção, a tua vara e o teu cajado me consolam. O que acontece? Irmãs, um pastor de ovelha, vamos falar de um pastor de ovelha. O pastor de ovelha, quando ele tomava conta da ovelha, ele tinha um cajado, certo? E prestem atenção, primeira coisa que a gente, aproveitando aqui o gancho, a gente vai fazer sinal de pastor. A gente usa muito esse sinal de pastor, só que na verdade o sinal de pastor é esse aqui, ó. Porque é como se estivesse pegando o cajado. Tá? Normalmente a gente fica assim, ó, já faz o sinal direto. Mas o sinal correto mesmo para o pastor é isso, ó, a gente pegar aqui e fazer isso aqui, ó. Ó, pastor, porque é como se eu estivesse pegando o cajado e indo para frente, ó. Pegando o cajado e indo para frente, tá? Irmãs, e aí o que acontece? O cajado era o seguinte, o pastor, ele tinha duas formas de chamar a atenção da ovelha. Quando ele pegava a ponta da vara, lá na ponta do cajado, quando ele pegava a ponta da vara, ele ficava educando a ovelha. Quando a ovelha saía fora, ele pegava e ficava dando uns tapinhas nela assim, ó, para ela voltar pro rebanho. E quando a ovelha desgarrava das outras, ele virava a ponta do cajado e puxava. Porque na ponta do cajado era esse formato aqui, ó. E aí quando a ovelha ia fora, ele fazia isso aqui, ó. Ele trazia. Então por isso que ele falava que a tua vara e o teu cajado me consola. Quer dizer, a vara, ela fazia ele ficar em caminhos retos, e se ele desviasse, ele puxava com a ponta do cajado e trazia ela para a ponta. Tá? Por que como o Gabriel está explicando isso? Porque a gente vai fazer uma adaptação lá embaixo, quando chegar nesse pedaço. Tá? E aí ele falava assim, ó, unge a minha cabeça com óleo, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Lembra que quando Davi ele estava lá no campo, cuidando das ovelhas do pai dele, certo? Samuel chegou lá na casa de Jessé, Jessé, já não tem mais nenhum filho seu aí ainda? Ah, tem um. Tá lá no campo, lá, tá cuidando das ovelhas, ele é pastor, mas é um menino frangilino, ele quer dizer, um menino bem magrinho. Uns falam que era um menino magrinho, mas irmãs, vejam que quando Davi ele lutou com o gigante, a armadura de Saul que coube em Davi. Então, não é que ele ficou pequenininho dentro da armadura, é porque não tinha experiência de guerra. Por isso que ele não quis usar a armadura, porque ele não tinha costume. Então, para ele era pesado, mas ele tinha um perfil já de um homem grande, tá? De um homem, só não tinha estratégia de guerra nem experiência, mas naquela época todos treinavam com guerra, com espada, perdoa. E aí o que aconteceu?
nesta parte aqui, cumpre essa parte que Davi falou, tá? Porque quando ele falou, unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda, quando ele falou, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, não que os irmãos dele eram inimigos, mas lá dentre os irmãos dele, todos desfaziam, porque ele era um menino simples, ficava meio bobo lá no campo, mas quando ele chegou, o que o Senhor fez? Ungiu ele na presença de todos os irmãos dele, e ainda, né, fez o cálice dele transbordar. E aí ele falou, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias, tá? Isso é só para as irmãs entenderem. Irmãs, vamos lá, meus irmãos. Quando a gente fala de sinalizar, a gente tem duas escolhas, tá? Quando a gente começa a fazer libras, a gente tem duas escolhas. Todo mundo aqui, né, não vou perguntar, porque nós estamos em bastante, mas prestem atenção. Quando a gente começa a aprender Libras, a gente fica naquela alegria, naquele ânimo que a gente quer aprender Libras e que Deus vai abençoar nós para a gente desenvolver na Libras. E o que acontece? A gente vê o surdo, todo mundo conversa com surdo. Todo mundo vai lá, conversa com surdo e conversa com facilidade. Quando a gente começa a fazer o bendito curso de Libras, a gente se perde, não consegue mais conversar com surdo. Por quê? Porque a gente só pensa em sinal. Exemplo, quando a gente vai conversar com o surdo e pergunta para o surdo se ele quer comer. Exemplo, o surdo chegou na minha casa, eu pergunto se ele quer água, se ele quer comida. O que eu faço? A primeira coisa que eu faço, eu não sei falar nada de Libras. O que eu faço para ele? Eu pergunto assim, ó, você quer? Eu aponto para ele. Eu aponto para ele, porque é visual. A comida é visual, a água, eu mostro a água, eu mostro o suco. E ele só faz aqui, não, que eu não quero, não quero. E aí, quando a gente é intérprete, o que a gente quer fazer? Sinal para tudo. Ah, você deseja comida? Você quer? Por quê? Porque a gente começa a pensar que Libras é só sinalizar. E nem muitas das vezes é sinalizar. Quando eu falo assim, ó, hoje eu acordei muito triste, irmão Gabriel. Se eu pensar em sinal, eu vou ir muito longe. Mas se eu pensar em mostrar, é muito mais fácil. Se eu falar assim, ó, que hoje eu amanheci, na minha manhã foi muito difícil porque eu acordei muito triste. Sendo que é só eu mostrar isso aqui, ó. Eu mostrei. Eu mostrei que eu acordei triste. E eu já expressei a tristeza e o que eu fiz. Tá? Não precisou fazer manhã, porque eu já mostrei amanhã que isso aqui, ó, acordei ó, triste. Agora eu acordei alegre. Acordei alegre. É totalmente diferente quando eu opto em mostrar o sinal ao invés de só sinalizar ele. E aí, vamos lá. Primeiro, a coisa que a gente vai fazer aí, ó, antes da gente fazer toda a parte da explicação da palavra, eu quero que todos vocês aí, ó, né, como diz os irmãos assim, ó, imaginem todo o cenário primeiro. A gente vai imaginar o cenário. Todo mundo comigo aí, ó, vai imaginar. Quando Davi ele falava assim, ó, que o Senhor é meu pastor e que nada me faltará, ele estava falando que Deus, que esse Deus que nós serve, ele é o nosso pastor, certo? E que nada na nossa vida ia faltar para nós. E ele estava falando que ele prepararia um lugar. E esse lugar era um gramado verde e que nesse lugar gramado, nesse gramado verde a gente vai descansar, a gente vai repousar nele. Eu quero que vocês imaginem esse gramado. Eu quero que vocês vejam esse gramado, porque daí vai ser totalmente diferente. Vocês vão trazer vida para a interpretação de vocês, tá? Então o que vocês têm que imaginar? Imaginar esse gramado, imaginar que a gente estamos falando de Deus e que Ele que vai preparar esse lugar para você, tá? E quando eu falo de Deus preparar esse gramado, vocês têm que ver esse gramado. Nós, intérpretes, tem que confiar no que eu estou interpretando. Porque muitas das vezes a gente só joga o sinal e a gente não está confiando no que nós estamos sinalizando. E hoje eu quero mostrar para as irmãs que nós temos que ser o primeiro. Quando eu falo que tinha uma multidão aqui, eu tenho que ver essa multidão. Eu tenho que ver essa multidão. Se eu mostro o gramado, eu tenho que ver esse gramado. Que daí fica muito mais fácil no momento da nossa sinalização, tá certo? Então vamos lá. Quando eu falo aqui, ó, a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Quando eu falo a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor, eu estou falando que feliz é a pessoa que tem o Senhor como pastor, certo? Mas eu só vou ligar o ventilador aqui, que eu já estou derretendo aqui só um pouquinho. Mas então quando eu falo aqui, ó, que a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor, o que eu posso fazer nesse tema? Ó, todo mundo comigo, tá? Tudo que eu fizer aqui vocês façam aí. Eu gosto para aluno, né? Os que tiverem com a câmera ligada, os que tiverem com a câmera desligada também não tem problema, tá? Desde que vocês acompanhem comigo aqui para vocês já irem treinando um pouco a sinalização, tá? Primeira coisa que a gente tem que saber, livro de Salmos, lembra, conhece? Salmos, isso, ó, Salmos. Tá? Cuidado com os salmos, que a gente tem costume de fazer atos às vezes, tá? Ali na correria a gente faz atos, mas ó, salmos amanhece, ó. Você pode fazer ele até assim, ó. Lembra do sinal de cantar? Eu posso fazer ele, ó, é igual, ó. O salmos ele é igual ao cantar, tá certo? E aí eu falo,
23. Tá? Alguns usam capítulo, eu não tenho costume de pôr nos Salmos capítulo, porque, né, cientificamente, teologicamente, Salmo não tem capítulo. Tá? Então, a gente coloca Salmos 23 ou Salmos 23, certo? Aí fala a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Então o salmista está afirmando que feliz é nós que temos o Senhor como nosso pastor. Então o que eu vou fazer? Ó? Feliz, lembra do sinal de feliz? Mão em F. Feliz. Pessoa ou pessoas, posso fazer isso, ó. Feliz, pessoas que tem, ó. Esse sinal, irmãs, prestem atenção, vamos fazer certinho, ó. Não, ó, pessoas, ó. Esse sinal aqui, ó, pessoas, que é a mão quadradinho aqui, ó. Lembra o sinal de verso? Ele é igualzinho, ó. Vou fazer isso aqui. Aí, né, tem os mais magrinhos, tem os mais gordinhos, tem os mais que é um pouco mais gordinho. Então você pode ir ampliando, tá? Pode fazer assim, ó, tá? Então, a gente vai fazer feliz é a pessoa ou as pessoas que tem o Senhor como teu pastor, como nosso pastor. Então, ó, feliz pessoa que confia em Deus. Aí eu vou fazer ele, ó. Aí eu vou fazer sinal aqui, ó, de sinal. Deus, ó, sinal pastor. Lembra do que eu falei para as irmãs? Por quê, irmãs? Na correria, às vezes a gente vê sinalizações aí. Ah, o Senhor é meu pastor. Dependendo da informação, da correria que eu faço na minha mão, eu estou falando que o Senhor ele é poderoso. Tá? Eu estou falando que ele é poderoso, não estou falando que ele é pastor. Então o sinal mesmo tem que ser esse, ó, como se eu estivesse pegando no cajado e indo para frente. Tá? Então, ó, feliz pessoa que confia em Deus, sinal pastor. Às vezes, claro que são opções. Eu posso fazer que feliz pessoa que tem Deus, sinal, pastor. Esse tem não é que está errado, eu posso pôr esse tem. Mas aqui quando está falando assim, a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor, não é daqueles que têm, é daqueles que confia. Porque todos falam, ah, Deus é meu pastor, o Senhor é meu pastor, mas quem confia nele são poucos. Então eu posso fazer aqui, feliz a pessoa que confia. Porque quem confia tem ele como pastor. Tá? E aí, esse ter também será como confiar. Tá? Então, as irmãs podem fazer feliz pessoa que tem Deus, sinal pastor. Ou feliz é as pessoas que confiam nele, ó, Deus, sinal pastor. Quando eu falo Deus, sinal pastor, eu estou querendo dizer o que com isso, irmãs? Eu estou falando que feliz é a pessoa que confia em Deus. Ele é o pastor. Tá? Porque lembra quando a gente faz isso aqui, ó, meu sinal? Eu estou falando que eu sou o Gabriel. Eu sou o Gabriel. Estou falando que ele é o pastor. Aí dentro desse texto do Salmo 23, quando eu apontar para Deus, o surdo vai saber que eu estou falando do pastor. E se eu estiver fazendo pastor dentro do texto, o surdo vai entender que eu estou falando de Deus. É para isso que serve essa finalidade. Ele é o pastor. Então, dentro do Salmo 23, se eu fizer esse sinal aqui, o surdo sabe que eu estou falando de Deus. E se eu fizer esse sinal aqui, ele sabe que eu estou falando do pastor. É a mesma coisa. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos fazer o processo anafórico, tá? Ó, prestem atenção, ó. Esse processo anafórico ele é o mais importante. Vejam que minha cadeira ela gira, né? Eu até comprei uma cadeira que gira, eu vi um monte de professor dando aula que gira, eu só naquela parada. Agora eu comprei uma cadeira que gira também. Mas prestem atenção, quem tem cadeira girante aí, ó, tem muita dificuldade de quando chega no culto. Ah, meu Gabriel, eu consigo fazer aqui o processo anafórico. Mas por quê? Porque o bonito e a bonita tá lá, ó, com um pezinho, ó, fazendo isso aqui, ó. Então a mão vai para lá, a mão vem para cá, isso, aquilo. Só que o que a gente vai fazer, ó? Eu vou travar o meu pé aqui, ó, e vou fazer isso aqui, ó, com o meu corpo, ó. O meu corpo que vai virar, não é a cadeira que vai virar, tá? Então é meu corpo. Quando eu falo de processo anafórico, lembra do sinal de anáfora? Esse sinal aqui, ó, que é o processo anafórico, que é o processo anafórico. Para onde que eu estou olhando? Se é para cima, se é para baixo, se é para um lado, se é para o outro. Então aqui está falando, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então eu estou falando que quem é o pastor? Deus. Então eu vou olhar para Deus. Então eu vou fazer o que, ó? O Senhor é o meu pastor. Eu posso fazer que o Senhor, posso fazer o sinal de Senhor, posso fazer o sinal de Deus direto, tá? Não tem problema, não vai dar erro também, tá? Então o que eu posso fazer, ó? O Senhor Deus, ele, ó, sinal pastor meu. Ou o Senhor Deus, ele, ó, meu pastor. Tá? Vamos treinar as duas mãos? Ou Senhor Deus, ó, meu sinal pastor. Posso fazer isso também. Então, ó, Senhor Deus, meu
sinal, pastor. Ou, Senhor Deus, Ele, ó, é o meu pastor. Tá? Por que eu posso fazer só isso também? Porque lembra que no tema eu já fiz que feliz é a pessoa que confia em Deus, sinal, pastor? Aí não precisa ficar repetindo direto a mesma coisa. Eu já posso ir direto, tá? Eu já posso ir direto como? Fazer assim, ó. Pastor, certo? Que daí fica mais fácil também no momento da informação, tá? Então o que eu vou fazer? Juntos, ó. O Senhor é o meu pastor. Aí fala assim, ó. E nada me faltará. Faltar coisas, não faltar coisas, jamais faltar coisas, nunca faltar coisas, nunca, ou coisas, faltar vida minha, nunca. Aí, Gabriel, coisas, que coisas que tá falando? Pode ser prova, pode ser tribulação, pode ser aflição, porque tudo isso faz parte da nossa vida. Mas tem benção, tem tudo. Então, quando eu falo esse sinal aqui, ó, eu tô falando de tudo, tá? Então, o que eu vou fazer? O Senhor Deus, Ele, ó, meu pastor. E aí, o que eu vou pedir para vocês? Expressão, ó, é uma coisa. Agora, dizer isso aqui, ó, eu já tô confiando no que eu tô falando. Faltar nada na minha vida, ou esse, tá? Alguns irmãos usam esse, ou esse aqui também eu posso fazer, tá? Lembra que o Gabriel falou que vai dar várias opções, aí depois as irmãs ficam livres para fazer todas elas, tá? Então, ó, o Senhor Deus, ó, meu pastor, coisas, faltar ou nada, faltar vida a mim, tá? Então, eu faço assim, ó, jamais. Então, ó, Senhor Deus, Ele, ó, aí eu referencio Ele, ó, meu sinal pastor. Ou, igual eu falei para as irmãs, já falei que Ele era pastor, então eu vou fazer? Não, tá? Aí depois a gente, na leitura aí, a gente pode ficar livre para interpretar da forma que as irmãs quiserem. Fala assim, ó, deitar-me fazem verdes pastas, guia-me mansamente às águas tranquilas. Vamos lá nesse pedaço aqui, é um pedaço mais polêmico que tem aí da palavra do Salmo 23, é esse pedaço. Como que eu levo, como que eu faço, como que eu não faço, vamos lá que eu vou explicar para vocês. Quando o salmista Davi, lembra que eu falei que o salmista ele comparava que Deus era o pastor dele e ele era essa ovelha? E ele falava que ele preparava um lugar ali, que o gramado era verde e que lá ele ó, descansava e que lá naquele lugar era um lugar bom, calmo e tranquilo. Aí eu tenho duas opções. Tá? Eu posso levar uma interpretação simples, com sentido, posso só fazer o que está falando, ou eu posso mostrar o cenário. Tá? Eu gosto de mostrar o cenário que eu vou fazer por último para as irmãs verem. Então, ó, deitar-me faz em verdes pastos. Eu posso fazer que ele, porque a gente está falando de quem? Dele, de Deus. Então eu vou apontar para ele. Eu posso apontar para ele, posso apontar para ele. Tá? Isso aqui não é uma falta de respeito. Ah, não pode apontar para Deus assim. Não, não tem nada a ver. Eu fiz Deus, ó. Prepara ou prepara, tem esse sinal que faz a gente preparar também, ó. Prepara, prepara, prepara um lugar. Aí eu fiz processo anafórico. Aqui é Deus. Aqui é o lugar. Então, ó, ele prepara um lugar bom e calmo. Certo? Porque daí fala, refrigera minha alma, guia-me mansamente às águas tranquilas. Ele é um lugar de verdes passos. O que é o lugar de verdes passos? Tem uns que simplifica. Lugar bom, que é o lugar de verdes passos, que é um lugar bom, porque ele quis dizer que o Senhor não ia preparar um lugar ruim para ele. Então é um lugar que tem bastante grama, verde, bom, e que lá esse lugar aqui, ó, ele é calmo, certo? E tranquilo, posso dizer tranquilo também. Aí tem a informação, deitar-me faz em verdes pastos. Aqui, ó, lugar eu deitar e ó ficar tranquilo, sossegado e calmo, tá?
Aí eu vou mostrar uma outra forma, é a que eu interpreto, que eu acho mais bonito, tá? Deitar-me fazem ver de espaço. Eu vou falar que ele, ó, prepara esse lugar aqui, ó, gramado. Vejam o gramado comigo, tá? Vejam o gramado. Vamos ver esse gramado. Todos nós estamos, ó, esse gramado, tá? Então eu vou mostrar o gramado aí, tá? Então quando eu falo que ele, ó, prepara um lugar, ó, que é aqui esse lugar aqui, ó, nossa, que gramas verde. Aí eu vou usar esse verde aqui, ó. Tá? Posso usar esse verde ou posso fazer esse verde aqui, ó, tá? Então eu vou fazer, ó, gramado, gramado, ó, verdinho, ou gramado, ó, verdinho, tá? Eu gosto de usar esse aqui, ó, verde. Tá? Eu gosto de incorporar o cenário. Tá? Então eu vou fazer que ele, ó, prepara um lugar aqui, ó, verdinho. E a água desse lugar, como que ela é? Tranquila. E aí imagina uma fonte lá, ó, descendo, uma cachoeirinha. Nós vamos desenhar a cachoeira. Tá? Como que a gente vai desenhar a cachoeira? Eu posso, se der tempo, tá? Eu posso fazer tudo isso que eu vou fazer agora. Eu desenho, tá? Vou trazer para cá para as irmãs verem, tá? Que eu fui muito longe. Então, ó, então o que eu vou fazer? Posso fazer isso, tá? Aí, mas Gabriel, dá tempo? Dependendo do pregador, dá tempo. Dependendo do pregador, eu vou ir no mais simples. O que é o mais simples? Ele prepara um lugar. Esse lugar aqui, ó, o gramado dele, ó, é verde. E eu, ó, repouso nele. E eu vou fazer, nossa, a água aqui, ó, é tranquila, ó. E aí, o que eu vou fazer com a minha mão? Isso aqui, ó, é uma água tranquila. Tá? Esse sinal de água tranquila, irmãs, tem até uma parte da palavra, acho que é em Salmo 46, fala assim, ó, a voz, como a voz de muitas águas é a sua voz potente. Já viram? Tem até um hino, inclusive, que fala assim, ó, que as águas, ó, fazem uns barulhão. Tá? Tem um dos salmos aí que fala que dá para ouvir o seu clamor entre as águas. Então, eu vou fazer que a água grita ou clama. Não, o que eu vou fazer? Ela. Aí eu só faço que dá para ouvir o seu estrondo bem alto. Tá? Então aqui águas tranquilas é água, ó, tá? Ou, nossa, aí eu admiro o cenário que eu estou criando, tá? Então vamos lá, desde o primeiro até o segundo. Então vamos lá, ó. Todo mundo junto comigo, ó. O Senhor Deus, Ele, ó, meu pastor. Coisas faltar na minha vida? Jamais. Ele prepara um lugar. E esse lugar aqui, ó, o gramado, ó, verdinho, nossa, nossa, as águas, ó, tranquilo, certo? Vamos lá então, deixa eu só aceitar mais um aqui. E aí depois fala assim, ó, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Irmãs, nós estamos falando de um pastor. Lembra que nós estamos falando de um pastor. Eu vou dar duas ideias que dá para as irmãs fazerem aqui. Fala assim, ó, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça. Quando eu falo que ali, nossa, a água, ele dá, me dar, ou, já viram esse sinal de dar? Tem esse sinal de dar aqui, ó, que estão me dando, ó, ele está me dando. E qual que é o processo anafórico que eu estou fazendo? Eu não estou olhando para frente, eu estou olhando para quem? Para Deus. Tá? Eu olhei em Deus ali e coloquei ele para cá. E aí eu vou pedir para as irmãs o quê? Tá? Eu sempre falo para todos os alunos aí, é importante que vocês façam uma demarcação. Veja que Deus o tempo inteiro está nesse cenário. Então o que, que eu estou fazendo? Ó, tem um mosquitinho ali, ó,
Ele tá bem ali, ó, naquela ponta ali. Por que eu não tô fazendo aqui? Senão fica muito aqui. Então, ó, tô fazendo ali, ó. Ele tá no mesmo lugar. Então, Deus pra mim tá sendo bem onde tá o mosquitinho. Então, vocês vão marcar na casa de vocês aí agora, ó. Tá? Se é a janela, se é a cortina, o que tiver. Nessa posição aqui, ó. Porque, tá vendo que a conversa tá sempre voltando indo pro mesmo lugar? E volto, vou e volto para o mesmo lugar. Eu não posso fazer, o que confunde um pouco a interpretação, que eu estou olhando aqui, quando eu volto eu olho para aqui, quando eu volto eu olho para lá, quando eu volto eu olho para aqui, isso não pode acontecer. Tá? Eu tenho que sempre dar um foco, um objetivo em um lugar. Então eu falo sempre de espaço, tá? Eu marco esse espaço. O surdo não precisa saber o que está passando na minha mente, ele precisa saber o que está saindo das minhas mãos. Tá? Então essa demarcação aqui eu faço para ficar mais fácil para mim não ficar confundindo toda hora. Tá? Então o que, que eu fiz? Fala assim, ó, refrigera minha alma. Então ele dá para minha alma refrigério e alívio. Ou alívio. Sabe quando a gente tá ó, tranquilo, ó? Aí é diferente, ó. Eu faço aqui, ó. Ó, esse é alívio. Agora esse aqui, ó, é cansaço, ó. Cansaço e ó, alívio, ó. Isso é diferente, ó. Ou só isso aqui, ó. E isso aqui, ó. Tá? Posso fazer também, tá? E aí o que, que eu vou fazer? Deitar-me em faz em verde espaço, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do teu nome. Ele, ó, dá pra minha alma alívio, o alívio. E fala, guia-me pela vereda da justiça. Irmãs, vamos fazer bonitinho? Lembra que a gente estava falando do pastor? O que, que o pastor faz? Ele não faz isso aqui? Ó, eu posso fazer isso aqui, ó. Ó, estou conduzindo esse rebanho. Já viram, pastor? Aqui, né, não sei as irmãs da capital ou a região que as irmãs estão. Aqui eu estou no interiorzão, tá? Aqui nós estamos no interiorzão. É legal, a pessoa fica fazendo isso aqui, ó. Fazendo isso aqui, ó. Então, quando eu falo, ele me conduz pela vereda da justiça, qual que é a vereda da justiça? A gente fala que ele me conduz por caminho justo. Mas esse caminho aqui é justo? O caminho justo que a gente fez aqui é caminho terra. Mas a gente está falando qual o caminho que é o nosso objetivo? Céu. Então eu posso fazer aqui. E esse sinal aqui, irmãs, é o mesmo de incentivar. Porque Deus, ele todo dia que a gente está provado, que a gente está triste, aí eu quero que vocês entendam que agora o que o irmão Gabriel está falando é interpretação com sentido. Sentido de espiritual. Porque lembrando que a gente está falando de um contexto religioso, não estou falando pelas palavras, eu estou falando pelo sentido da informação que ela quer nos trazer. Quando eu falo que ele me conduz, eu não vou só fazer que ele me conduz por caminho justo por amor do seu nome. Eu vou fazer que ele, ó, caminhos, ó, justo, ele, ó, me incentiva a caminhar. Posso ser isso aqui, ó, me incentive eu, ó, caminhando. Tá? E aí eu posso fazer isso aqui, ó, que eu estou seguindo ele. Tá vendo? Uma mão está na frente e outra tá atrás, tá me conduzindo. Aí tem esse sinal de conduzir. Mas eu até estava conversando com uma aluna hoje isso aí. A gente vicia só num sinal e a gente faz aquele sinal pro resto da vida. E aí quando a gente vê um diferente, a gente tem que, não é que não quer aceitar, mas é importante, exemplo agora, me conduz. Posso fazer esse, posso fazer esse, posso fazer esse, posso fazer esse, posso fazer esse. Tá? Pode fazer de várias formas, tá? Claro que tem vários irmãos, né? Até a irmã, o irmão respondeu que eu gosto do mais simplificado. Tem que gosta do mais simplificado, tem que gosta do mais modelado, tá? Isso aí a gente está falando de escolhas de interpretação, não tem problema. Eu posso ir no mais simples, como posso ir no mais bonito. Eu, pela experiência que eu já tenho, eu já vou no mais bonito. Tá? Mas as irmãs que estão aqui, lembra que aqui a ideia da aula de hoje é eu dar ideias para vocês. Agora, como que vocês fazem, como vocês vão deixar de fazer, aí os irmãos estão à vontade para vocês fazerem. Tá? Perdoe, irmão Gabriel. Às vezes acaba sendo meio grosso, vocês perdoam, me perdoam. Tá? É uma forma de explicar e eu não tenho, às vezes, uma forma de falar, tá? Mas eu quero que vocês perdoem, tá? Perdoem aqui se eu fui grosso em algumas palavras, tá? Mas a ideia não é essa, não, tá? Uma Cecília, irmã, quer falar alguma coisa? Ou levantou sem querer, tá? Então, ó,
Aqui a ideia, tá claro, vocês perdoem que às vezes a gente fala aqui e a gente não pensa antes de falar, tá? Mas o que eu estou explicando é que eu vou dar várias ideias. Depois as irmãs falam assim, eu gostei dessa, eu gostei daquela, e vocês ficam livres. Mas tentem praticar as outras também. Porque se eu ficar só assim, eu gostei dessa, eu vou ficar só nessa. Não, vamos tentar aqui, ó, evoluir um pouco mais, abrir um pouco mais a mente. Hoje, lá no culto deu o Salmo 23. Eu vou fazer o simples no começo, eu fiz o simples. O Senhor Deus, Ele, meu pastor, faltar nada à minha vida. Ele prepara um lugar bom, calmo e tranquilo. E Ele dá para minha alma tranquilidade e alívio. Posso fazer isso no primeiro culto? Chega no segundo culto, opa, semana passada eu interpretei essa palavra, eu vou ver se eu consigo fazer igual o irmão Gabriel falou. Cada dia você vai fazendo um pouco diferente, quando você vê, você vai estar fazendo aquele 4, 5 escolhas que você tem, você vai estar na quinta. Por quê? Porque você está querendo evoluir. E a Libras, ela é assim, a gente não pode ficar sempre na mesmice, a gente tem que tentar cada dia mais, evoluindo um pouquinho mais, isso é importante, tá? Então, ó, esse sinal aqui, ó, de evoluir. Aí às vezes a gente fala assim, aquilo é feito demais. Não, cada um tem uma forma, cada um tem um dom. Veja que quando eu estou interpretando aqui, ó, eu sou muito agitado de natureza. Então quando eu estou fazendo assim, é porque eu quero me mostrar? Não, é porque é o meu jeito. É o meu jeito de interpretar. Então a gente tem que aceitar o nosso jeito. Se eu sei que o meu jeito é o mais simplesão, eu faço o simplesão. Mas eu tenho que pensar também que esse simples, ele pode ser aperfeiçoado. Eu tenho que aperfeiçoar ele. Eu necessito aperfeiçoar ele. Porque a obra que nós estamos falando aqui não é para uma profissão material, mas é para uma profissão e uma vocação espiritual. É nós levarmos a mensagem do nosso Deus para a pessoa surda, para que ele consiga entender e compreender o caminho da vida eterna. Então, não posso ser de qualquer jeito. Tá bom? Então vamos lá. Então, lembrem, tá? Aqui são ideias, tá bom? E aí, o que, que eu vou fazer? Quando eu falo, então ele me conduz pelo caminho justo por amor do seu nome. Então o que eu vou fazer? Ele dá para minha alma calma, alívio, ou tranquilidade. E aí eu falo, me guia pela vereda da justiça por amor do teu nome. O que, que é vereda? É caminho. Vereda, então é caminho justo. Então, ó, ele me conduz por caminho justo. Ele me conduz, porque nós estamos falando do pastor que é Deus, ele me conduz, ou ele me conduz, ou ele me conduz, ou ele me incentiva caminhos justo, ele me incentiva a caminhar. Por amor do seu nome. Aí, para você falar por amor do seu nome, qual que é o nome? O nome de Deus. Então eu preciso fazer o nome, eu posso assim, ó, por causa do seu amor. Ele me incentiva nos caminhos justos por causa do seu amor. Posso fazer isso também. Eu não preciso ficar preso no português sinalizado, porque ele guia pela vereda da justiça por amor do seu nome, pelo amor dele. Quem é ele? Deus. Então eu posso fazer por causa do seu amor. Posso fazer isso também, tá bom? E aí depois fala assim, ó. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. O que, que eu vou fazer? Posso fazer, ó, esse mesmo, eu não vou ficar preso no português sinalizado, ó, ainda. Só que esse ainda aqui, para esse momento de situação, ele não fica legal. Então, ó, mesmo eu caminhando no lugar escuro, ó, o sinal de escuro é esse, não é esse, aqui é sinal de noite, tá? A gente vê muita sinalização de ponto escuro assim, ó, mas escuro é esse sinal aqui, ó, tá? Porque o escuro que ele estava falando aqui, esse lugar da sombra da morte, é um lugar tenebroso, é um lugar escuro, medo, perigoso, e aí a gente vai incorporar cena, tá? Eu vou expressar o que eu estou sentindo no momento da interpretação. Então eu vou fazer aqui, ó, que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, mesmo eu caminhando em um lugar escuro, perigoso. Lembra, ó, escuro, perigoso. Vamos lá. Então, ó, mesmo eu andando aqui, ó, no lugar escuro, perigoso, medo, ó, ter não. Tá? Então, ó, ter não. Aí, ó, eu vou expressar o medo, ter não. Tá? Então, ó, não ter, tá? Porque, ó, você, ó, junto comigo, porque você junto comigo, porque você junto comigo.
Por que a gente está falando você junto comigo? Porque a gente sente a proteção dele. Então eu posso fazer, ó, esse sinal aqui, ó, de proteção, ó. Lembra que tem uma palavra que fala assim, ó, ele te cobrirá com as tuas asas. Eu posso fazer isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Tá? Então ele é a tua sombra, a tua direita. Quer dizer, que de todos os lados ele está te protegendo. Eu posso fazer isso aqui, ó. Então, ó, mesmo eu, ó, eu andando num lugar escuro, perigoso, eu medo, ó, ter não. Ou medo, ó, não, ó. Porque eu sei que Deus está junto comigo, ou porque eu, ó, sei que você está junto, ou que você está junto, tá? Então, como que ficaria? Você junto comigo. Veja que são opções, eu posso fazer todas elas, tá bom? Aqui o irmão Gabriel quer dar opções para vocês fazerem essa sinalização, tá? E veja que todos esses sinais, eles são uma adaptação para dar o mesmo sentido de informação, tá certo? E aí depois fala, porque está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Lembra que eu falei da vara e do cajado? Que aqui a vara é educando, vai para cá, fica aí. Agora, opa, você saiu, volta para cá. Eu posso fazer os dois ao mesmo tempo. Quando eu falo assim, ó, a sua vara e o teu cajado me consolam, lembram assim, ó, conselho, conselho, ele aconselha. Doutrina, ele repreende. Então, ó, conselho ensina, aceita quem quiser. Doutrina, regra. Doutrina tem que seguir. Tá? Então, exemplo, eu vou numa instituição religiosa, cada um aqui vai numa instituição religiosa. Lá tem os conselhos que os irmãos dão. Então, o conselho aceita quem quiser. Doutrina não, a doutrina, quem é o membro da igreja, ele tem que aceitar a doutrina. Tá? É igual uma empresa. A empresa tem um conselho que o supervisor ele dá para o funcionário, mas tem a regra que é da empresa. Exemplo, um conselho que ele dá, ó, Gabriel, não faz isso porque uma hora você pode escorregar. Agora a regra da empresa, Gabriel, você não pode vir de short, você não pode vir de corrente, você não pode vir de barba muito grande, senão você não entra. Então isso aqui é regra. Regra tem que ser seguida. Conselhos, não precisa, né? Entre aspas, vamos dizer assim, só para vocês entenderem a ideia da vara e do cajado. Então a vara opa, vem para cá. Agora aqui, que é a ponta do cajado, não, ó, volta pro lugar. Aqui eu estou espantando para eles não correr. Agora quando eles saem, eu já pego aqui, ó, e dou aquela porretadinha nele e puxo ele para cá. Então o que eu vou fazer? Eu posso usar esses dois sinais. Tá? Por que eu expliquei que o que é conselho e o que é regra? Por causa disso. Que eu posso fazer quando eu falo, porque eu sei que você, ó, tá junto comigo, porque eu sinto que a sua vara e o seu cajado, que é o conselho e os seus ensinamentos, estão junto comigo. Ou a sua vara e o seu cajado, ó, vara e cajado, vara e cajado. Porque eu sinto que o seu, ó, cajado, que é o que? A sua doutrina e os seus conselhos. Posso fazer isso. Ou posso levar no mais simples, no sentido de informação. Cajado e vara eu posso colocar. Porque ó, os seus conselhos, tem uns que põem conselho para cá, né, que vem de Deus. Mas quando eu falo seus conselhos, ó, eles me ensinam. Ou os seus conselhos, ó, eles me ensinam, eles me ajudam, tá? Que é o sinal de apoiar. Me apoiam. Ou sua doutrina, ela me apoia, ela me ensina. Posso fazer isso, tá? Eu, quando faço essa palavra, tua vara e teu cajado me consolam, eu faço. E me acalmam. E aí eu não vou usar esse sinal, posso usar esse sinal de consolar, posso fazer esse sinal aqui, ó. Então, ó. Me consolam. Tá? E aí depois fala assim, ó, posso fazer esse aqui também, que é o direcional, tá? Só que eu não uso muito esse aqui, porque Deus ele tá lá em cima. Então, para mim fazer teria que ser esse aqui, porque quando faz esse aqui fica muito, ó. Então eu posso dizer que os seus conselhos, já estou mostrando para que os seus conselhos, eles, ó, me ensinam. Aí eu jogo o ensinar para mim. Me ensinam. Tá? E aí depois fala assim, ó,
Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Nessa parte aqui, eu posso fazer duas coisas. Lembra que quando fala de mesa, naquela época, prestem atenção, naquela época, quando falava de mesa e de banquete, falava de exaltação, tá? Quando a rainha Esther, ela pediu que chamasse Amã para um banquete, ele saiu todo, porque todos que chamavam a pessoa para um banquete, queria dizer sinal de honraria. Então, quando fala, preparas uma mesa perante mim, está querendo dizer, Senhor, me honra. Honra eu na presença dos meus inimigos. Então, posso colocar essa mesa, mas também eu posso levar sentido na informação. Porque no passado, quando falava assim, ó, vamos fazer um banquete, eu preparo uma mesa para mim, era um sinônimo de honraria. Então, nesse caso aqui de mesa, eu posso desenhar a mesa, posso, ou posso dizer, por favor, Senhor, ó, exalta eu na presença dos meus inimigos. Aí eu vou mostrar para as irmãs como que seria isso. Tá? Então fala assim, ó, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Então, ó, por favor, ó, prepara, ó, uma mesa. Só que essa mesa ela tem que estar colada em mim. Tá, ó. Eles, as pessoas más, eles possam ver. Tá? Quando fala na presença dos meus inimigos, o que é presença? Eu vou fazer isso aqui, ó. Vocês vão pegar a mão em B, abrir os dedos aqui e vão fazer isso aqui, ó. Porque é como se todo mundo estivesse me olhando. Tá? Todos estão me olhando. Tá? Ou posso fazer isso aqui, ó. Esse sinal de perceber. Só que em mim, ó. Então, ó, Senhor, você, ó, prepara uma mesa para mim. E eles, ó, as pessoas inimigas, eles possam perceber que você, ó, me exaltou, tá? Porque daí quando fala aqui, ó, onde a minha presença dos meus inimigos, é isso. Lembra que eu falei para vocês que o sinal de mesa, de banquete era o sinal de honraria? Eu posso adaptar o sinal de honrar ou de me exaltar. Então, ó, mas, ou pessoas más, ou eles, ó, inimigo, lembra desse sinal aqui de inimigo, ó? Porque aqui eu não vou usar esse sinal de inimigo, que é diabo, eu vou usar esse aqui, ó, tá, ó. Esse sinal, ó, de inimigo, ó, tá? Eu vou usar esse sinal de inimigo, tá? Então eu vou fazer assim, ó, Senhor, prepara, ó, uma mesa para mim, e eles, ó, inimigos ou pessoas inimigas, eles, ó, possam ver a minha exaltação. Você, ó, unge a minha cabeça com óleo. Eu já vou fazer isso aqui, ó, que é o sinal de azeite, ó. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice, ó, transborda. E vamos lá pro transbordar. Meu cálice transborda. A gente tem costume de colocar aqui o coração aqui, ó, e transbordar. Só que esse transbordar assim, ó, ele é um transbordar visual. É como se estivesse vazando alguma coisa de dentro de mim, tá? Isso dependendo do surdo, tá? Não é que esteja errado, tá? Prestem atenção, não é que esteja errado, tá? Mas aqui, o meu surdo, ele não gosta que nós usa esse, porque para ele esse aqui é como se fosse um sinal de tipo assim, ele já falou, ó, aqui, ó, é como se estivesse vazando alguma coisa. E aí, o sinal que eu uso com ele aqui, que é um sinal que ele até, quando eu fiz, ele falou assim, nossa, ficou legal. O que eu faço? Quando eu faço assim, ó, unge a minha cabeça com óleo e meu cálice, ó, transborda, ó. Ó, vou fazer isso aqui, ó. A minha mão vem subindo aqui, ó. Sempre lembra aquele sinal de tipo de motivação, de alegria. Eu faço aqui, ó. E o transbordou. O que está dentro de mim, ó, começou a transbordar. Porque a gente pode fazer isso aqui, ó. Ou que é alegria. Tá? Porque ele estava falando de uma alegria, de uma felicidade. Tá? Então eu posso fazer isso aqui, ó. Ou transbordar. Tá? E aí eu falo. E olha a minha expressão. Eu aponto, ó, eles. E aí entra aquela parte que eu falei para as irmãs. Se o intérprete ele não for louco, ele não vai ser um bom intérprete. Né? Eu sempre digo, o intérprete, se quer ser um bom intérprete, tem que ser louco, tem que ver o que ninguém está vendo, tem que imaginar o que ninguém está imaginando. Tá? Então, quando eu falo eles aqui, ó, eu não estou falando povo, eu estou mostrando essas pessoas aqui, ó, eles, ó, inimigo, eles, ó, ver a minha exaltação. E você, ó, ungindo a minha cabeça, o meu cálice, ó, transbordando, ó. E eu, ó, certeza, certo, certeza que a sua bondade e misericórdia juntos na minha vida e eu unido ao Senhor sempre ou sempre. Por quê? E eu na casa do Senhor. Quando eu falo casa do Senhor, se eu fizer e eu na casa do Senhor sempre, quando eu faço esse casa do Senhor sempre ou casa de Deus ou casa Deus sempre, eu estou falando da igreja.
Esse aqui é visual. Só que o salmista Davi naquela época não tinha igreja, tinha templo, tinha os templos. Porém, só quem podia entrar nos templos era os sacerdotes, e os sumos sacerdotes que tinham, os levitas que tinham naquela época. Então, quando ele fala aqui, ó, eu habitarei na casa do Senhor por longos dias, ele estava falando em espírito, em comunhão, vamos dizer assim. Então, não era só na casa, igreja. Eu posso fazer, então, essa casa, tá? Quando falo casa nesse momento, eu posso fazer, e eu, ó, unido ao Senhor, tá? Então, é estar junto com Ele, eu estar presente com você, ó, sempre. Porque quando a gente fala assim, ah, vou para a casa de Deus, a gente quer estar o quê? Próximo de Deus. A gente quer sentir Deus perto de nós. Então, eu na casa do Senhor por longos dias, eu posso fazer isso. E quando eu falo longos dias, eu não vou falar eternamente. Eu vou fazer isso assim, ó. Sempre, constantemente. Tá? Então, ó, unge da minha cabeça com óleo, ó. E o meu cálice, ó, transborda. E eu, ó, certo, que a sua bondade e misericórdia juntos na minha vida. E eu, unido ao Senhor, sempre. Tá? Ou sempre. Que esse aqui, ó. Tá certo? É, lembrem que isso são escolhas, tá? Lembrem que são escolhas, são ideias também. Se os irmãos quiserem seguir, tá? Vocês ficam livres, ficam à vontade para seguir as ideias aí. Mas, Cecília, a irmã quer falar alguma coisa? Eu pergunto, Pode falar. nesse Salmo 23, é só tipo assim, é uma pergunta, assim, que eu imagino. Eu posso fazer dele, tipo, uma comparação? Por exemplo, pastor, deixa eu abrir aqui. Exemplo, né? Eu posso fazer pastor, eu, ovelha, ele, pastor, eu posso fazer grama aqui, ovelha, posso fazer água. Posso? Uma comparação? Ou não? Não, não é que não pode, a irmã fica livre. Eu já vi já até sinalização assim, que falou assim, ó, que ele, ó, Deus é o pastor e eu, ó, ovelha. Então ele, pastor, ele aqui, ó, um lugar ele prepara. Pode fazer, não tem problema. Só que daí tem, a pergunta é aquela. A irmã vai conseguir fazer isso dentro da palavra na hora que o irmão estiver lendo? Se a irmã conseguir, não tem problema, fica claro. Né? Eu já vi muitos fazer isso. Já vi sinalização que Deus, ele, sinal pastor. Eu, sinal ovelha. Ele prepara um lugar aqui, ó, para as ovelhas, e lá esse gramado ele é verde, e lá as ovelhas elas deitam. Se a irmã conseguir levar nessa estrutura, eu não vejo problema. Tá? Eu só não levo com essa estrutura porque no momento que você ouve, já tem aquela dificuldade de você ouvir, entender e já jogar nas mãos. E aí, nesse caso, eu, pelo menos opto em ser uma coisa não tão simples, porque o que a gente fez aqui não foi tão simples assim, mas uma coisa que vai dar tempo de você seguir a cronologia do que está escrito. E às vezes, dependendo aqui, se fosse só para mim falar assim, né? Ah, dá para fazer, fica legal. Fica, sim, claro que fica muito bonito. Só que dependendo do pregador que estiver lendo essa palavra, como é uma palavra que todo culto, todo mundo já conhece, nós mesmo na instituição congregação, é um salmos que nós recita na nossa mocidade, na nossa meninice. Então imagine numa reunião de jovens, né? Não sei qual é a instituição da irmã, mas imagine eu numa reunião de jovens, a criança fazer assim, ó, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz ver de espaço, não dá tempo. Tá? Não dá tempo de eu fazer o Senhor Deus, ele comparado com pastor, eu comparado com ovelha. Aí não dá tempo nesse momento. Tá? Aí a irmã pode fazer que o Senhor Deus, ele é o pastor. Aí o surdo entende que esse aqui já está sendo uma comparação. Aí, no caso que a irmã fez, foi próximo a um português sinalizado. Tá? Porque quando eu falo assim, que Deus, ele comparado com pastor, eu ou nós comparado com ovelha. Aí, isso aí que a irmã fez, eu posso usar lá com o pregador. Porque o pregador fala assim, que Deus ele é o nosso pastor, e que nós somos as tuas ovelhas, nós somos seu rebanho. Aí fica legal. Aí fica legal a irmã levar essa estrutura. Aí eu jogo para a irmandade. Aí fica ótimo, fica perfeito. Que daí você consegue levar na cronologia, porque é uma pregação, não é uma leitura. A leitura é rápida. Aí na leitura rápida, a gente se perde no meio do processo. Aí não fica legal. Mas a irmã conseguir fazer, fica lindo, fica bonito sim. Tá? Eu não tiraria a opção da irmã também não. Tá? Pode colocar.
Só que daí, por que eu só não faço isso outra ocasião, Cecília? Eu não faço isso por quê? Porque o salmista ele não estava comparando nós, ele estava comparando ele. Né? Então, eu posso fazer, nesse caso, uma comparação, só que ele estava, tipo assim, afirmando que Deus ele era o pastor. Ele não estava fazendo uma comparação, ele estava afirmando, ó, Senhor, você é o meu pastor e que nada vai me faltar. Então, ele estava afirmando que ele era pastor e estava explicando qual que era as qualidades, por que ele comparava Deus como pastor dele. E aí ele estava dando uma qualidade. Tá? Então, aí, esse processo de uma comparação, aí eu já não colocaria nesse sentido. Tá? Mas a interpretação que a irmã fez, nessa posição que a irmã fez, ficaria legal. Tá? Eu não tiraria, eu só não faria, porque eu, para mim, mesmo que eu sou rápido aqui, eu não conseguiria dar tempo de fazer toda essa estrutura. Mas eu já vi uma sinalização igual o que a irmã está falando, sim. Já vi sim, e fica legal se a irmã conseguir. Tá bom, minha irmã? Amém. É, pode falar, irmão Roberto. Boa noite, com a paz de Deus para todos. Amém. Eu cheguei atrasada, porque eu fui na igreja, acabei deixando a câmera fechada, né? Um pouco, até me organizar. Amei a aula, contente, porque eu queria mesmo ver Salmo 23, já tinha visto em outros, mas a gente gosta de ver outras interpretações, lógico, né? E eu gostei. Só que assim, eu vou ter que sair agora, porque eu tenho, né, marquei com os outros irmãos, mas eu fiquei muito feliz. Amém. É isso que eu tô falando. Amém. Fiquei muito feliz da aula. Deus abençoe. Era o que eu queria Salmos 23 mesmo. Tá bom, Deus E abençoe. a irmã passou para mim o link para eu entrar. Então eu estou aqui. Tá certo, É a Roberto. primeira vez que eu vejo o irmão sinalizando, eu acho, né? Não me engano, mas eu fiquei feliz. Tá bom, Deus que abençoe, irmã. Nós mais felizes ainda por irmã estar participando aqui da aula junto conosco. Deus abençoe. Desculpa, eu vou ter que sair mesmo, mas Tranquilo, Deus abençoe pela aula. Amém, amém. Mas vamos lá então. Amém. Mas vamos lá então, ó. Eu vou fazer aqui a interpretação. A gente vai pôr o Salmo 23. Claro que eu vou tentar fazer aqui, vou, como diz, né? Aqui a ideia não é se aparecer, não querer ser melhor que ninguém, tá? Mas aqui eu vou fazer a interpretação como se eu estivesse interpretando o culto, eu vou fazer da minha forma, tá? E aí depois eu vou colocar o áudio um pouco mais devagar e todas vão sinalizar pra gente ver como que ficaria essa sinalização, tá? Depois eu vou diminuir aqui para que todas sinalizem aí, tá? E lembrando, tá, que a ideia aí é tentar mostrar aí formas de interpretações para ficar mais claro aí para as irmãs sinalizarem, tá bom? Então, ó, eu vou pôr aqui o Salmo 23 para nós fazer a interpretação. Então, ó, eu vou só diminuir um pouco a velocidade. Eu diminui um pouquinho a velocidade para dar tempo da gente fazer toda essa construção, tá bom? Eu vou interpretar aqui e daqui a pouco eu dou liberdade para as irmãs comentarem, falarem, tá bom, minhas irmãs? Vamos lá então, ó, todas interpretando junto comigo. Aí depois eu vou soltar o áudio e vocês vão interpretar aquilo que vocês conseguirem, tá? Vocês vão ficar à vontade. Ah, o Gabriel explicou de um jeito, depois vai obrigar quem interpreta do jeito que ele explicou. Não, aqui foram ideias para abrir a mente de vocês. E aí vocês vão ficar livres para fazer a sua própria escolha, tá bom? Então vamos lá. Olá! Hoje vou interpretar 23 de Salmos. A felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha boca com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias.
ouvindo esse pedacinho aqui agora, irmãs, me despertou uma parte aqui que eu vou fazer para as irmãs verem aqui como que ficaria. Eu gosto de pôr o áudio, que daí depois você fica aqui na comunhão, você consegue ver outras coisas. Ó, presta atenção que eu vou fazer no finalzinho. Todos os dias, sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha boca com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, o que eu fiz? A sua bondade me seguirá todos os dias da minha vida. Quando eu falo que a sua bondade me seguirá, eu posso fazer que a sua misericórdia na minha vida, ó, sempre unida na minha vida, ó, continuamente, ou ó, na minha vida aqui, ó, ou da minha vida daqui para frente, ó, junto, daqui para frente, já foi e será junto na minha vida, certo? Irmã Cleia, a mãe ia falar alguma coisa? Irmãs, vamos lá. Agora, então eu vou soltar o áudio aqui. Quem sentir de interpretar não é obrigado, tá? Mas quem quiser fazer a interpretação aí, tá? Vai ficar à vontade para fazer a interpretação, tá? Vamos lá então. Eu vou colocar aqui o áudio, tá? Vocês tentam interpretar. Eu coloquei ele bem devagarzinho aqui, tá? Para que todos façam a sinalização, tá? Vamos lá ver como que vocês vão se sair, tá bom? Vamos lá. Então, eu vou soltar aqui. Hoje vou interpretar 23 Estão me ouvindo? Vocês estão conseguindo ouvir? Tá? Então todas podem interpretar, tá bom? Eu quero ver as mãos de vocês mexendo aí para ver como que vai ficar a sinalização de vocês aí. Tá? Vamos lá então. Se tiver rápido, aí vocês me falam que eu tento diminuir um pouco mais. Vamos lá. Olá, hoje vou interpretar 23 de Salmos. A felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha boca com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. E parabéns. Ficou lindo de ver daqui, irmãs. Ficou muito bom, mas muito bom mesmo. Tá? Claro que aqui, né, o irmão Gabriel é um pouco mais agitado, vai ter um pouco mais de expressões, mas não se cobrem tanto. Tá? É importante, é legal, tá, irmãs, vocês tentarem fazer essa parte de expressão. Tá? Eu, quando eu estou sinalizando, eu gosto de incorporar bastante, né? Tem pessoas que falam assim, é muito exagerado. Irmãs, cada um tem um dom para Deus. Deus deu para cada um dom, para cada um Deus deu uma forma de interpretação, tá? Eu não tenho ciúme de ninguém, já fui em culto, né, de interpretar lá, o senhor falava para mim assim, nossa, é muito rápido, para, tem que ser devagar. Eu gostei do outro que é mais devagar. Eu não vou ficar provado por isso, porque cada um tem um dom, cada um tem uma porção. Mas o que eu não posso fazer também é aceitar que o meu jeito é esse, tem que ser desse jeito. Não, irmãs.
Sempre Deus vai dar mais para nós. Vou contar uma historinha para as irmãs aqui. Não é momento de contar historinha, né? Vamos dizer assim, obra, mas eu vou contar para as irmãs uma coisa. Quando eu era mais novo, quando eu era criança, minha família, eu morava no ABC Paulista, né, em Mauá, e minha família era uma família bem pobre. Minha mãe nós catava ferro velho para sobreviver, né? Quem não sabe o que é ferro velho, nós pegava sucata na rua, abria saco de lixo, pegava. Quantas das vezes comemos do lixo também, tá? Não tenho vergonha de dizer, porque foi uma coisa que Deus fez na minha vida e nisso eu não tenho vergonha de dizer para os irmãos. Mas prestem atenção. Quando a gente for crescendo, né, eu sempre tive comigo assim, que eu era família pobre, que eu era pobre, que eu não ia ter nada, que eu não tinha nada, e eu sempre aceitava isso na minha vida. Um dia, Deus me parou, eu casei, né, vim aqui embora para Tapiratiba, e eu sempre tive isso comigo. Mesmo que eu não estava mais na miséria, mas a miséria estava dentro de mim ainda. E um dia eu falei com a minha esposa, eu falei assim, filha, olha, faz tempo, quando eu era moço, o Senhor preparava terno, o Senhor preparava roupa, preparava calçada, agora Deus não me prepara mais nada, será que eu estou tão fraco assim? Ela falou, Gabriel, toma vergonha na tua cara, filho. Você não está mais pobre. Deus já mudou tua vida. Agora você ora e Deus vai te dar o que você precisa. Você vai lá, compra e Deus vai dar graça pra você pagar. E aí naquele dia, sabe o que me despertou? O meu comodismo, porque eu achar que todo mundo, só quem era filhinho de papai, só quem tinha condição, que ia ser melhor do que eu, que ia trabalhar, que ia ter 2 empregos, que ia ganhar mais do que eu. E aí eu pensei, como assim? Não, tá errado, alguma coisa tá errada. O que eu comecei a fazer, irmãs? Eu parei de me lamentar e comecei, ó, ir pra cima. O que eu comecei a fazer? Trabalhava em casa, trabalhava no irmão que eu trabalhava na casa dele, trabalhava na empresa. E às vezes tinha um menino que era engenheiro, que estava trabalhando de engenheiro, mas trabalhava de empregado. E quando parava para conversar, o menino chegava de carrão, disso, daquilo, eu falava, meu Deus. E eu ficava assim, ó, ah, Senhor, eu sou isso mesmo, eu sou família pobre. Mas não, o Senhor sempre falou, meu servo, eu vou te abençoar. Eu vou abrir tua mente, eu vou dar entendimento. Só que quando que ele abriu? Não foi quando Deus me abençoou, porque já estava me abençoando fazia tempo. Foi quando eu acordei para a vida e entendi que na vida não tem o melhor nem o pior. Basta a minha escolha, se eu quero ser o melhor ou se eu quero ser o pior. Então coloquem uma coisa na cabeça, irmãs. Vocês que têm a opção de escolher ou ser o intérprete mais ou menos ou ser o intérprete bom. Eu prefiro ser o bom e não ser o melhor. Porque o melhor, ele sempre se acha que ele é o melhor do que todos. Mas o bom, ele faz o serviço sabendo que, se gostar ou não, ele fez o melhor que ele teve ali. Então, quando eu estou interpretando, eu não fico pensando, vou fazer para o outro. Não, eu faço porque quem está ali na minha frente, ele tem que ter a informação clara. Ele tem que ter a informação da minha forma, do meu jeito. Quando você fala, mas vamos ficar assim, é o meu jeito. Eu não vou conseguir ficar aqui, ó. É o meu jeito, eu sou agitadão mesmo, é o meu jeito. Até para falar, para conversar, vejo que no começo eu pedi perdão para as irmãs, porque às vezes não é que eu quero ser mal educado, é o jeitão mesmo, caipirão da gente falar, né, de querer mostrar para o aluno que tem livres escolhas, da forma que os irmãos quiserem. Às vezes a gente, por não saber ter uma dinâmica, né, às vezes, né, minha esposa mesmo cobra, você é professor, tem que saber falar, até as palavras que às vezes você erra. Para mim o importante é as irmãs entenderem a informação. Né? Se eu ficar me preocupando com as palavrinhas que eu falei errada, ou que na hora da explicação aqui eu expliquei alguma coisa errada, o importante é vocês entenderem a sinalização. Terminou a aula, vocês entenderam a interpretação, dormiu ali e a interpretação está na cabeça das irmãs, perfeito. Não precisa mais que isso. Eu acho mais bonito, sabe o que é? É quando a gente termina uma aula que deu gratificação para nós dormimos sonhando com a aula. Nós dormimos e falamos, meu Deus, que aula foi essa? É igual um culto, eu tive no domingo num culto, eu saí do culto, até hoje eu fico lembrando do culto, eu falo, meu Deus, que culto foi aquele? Né? Que glória foi aquela? E é a vida da gente, irmãs, é a vida da gente, tá? Então, quando vocês forem interpretar, interpretem bem o melhor de vocês, tá? Eu vou fazer aqui a última vez, tá? E aí depois eu dou liberdade para as irmãs falarem, comentarem, tá? Eu vou fazer aqui como se eu estivesse no culto e eu estivesse interpretando, tá bom? Eu vou colocar na velocidade normal, tá? E eu vou fazer a interpretação como se eu estivesse no culto. Lembrando que a gente tem que lembrar do cenário e a comunhão do momento, ela que vai fazer a diferença no momento da sinalização, tá bom? Então eu vou interpretar e depois as irmãs têm a liberdade de falar, tá bom? As irmãs, aguenta só mais um pouquinho aí. Olá, hoje vou interpretar 23 de Salmos. A felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo.
A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha boca com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Tá certo, irmãs? Irmãs, vamos lá. Alguma pergunta? As irmãs querem falar alguma coisa? As irmãs agora têm total liberdade. Tá? Aquilo que eu falei para as irmãs, que eu ia dar um espaço para as irmãs perguntarem, para as irmãs falarem. Então, essa é a hora, esse é o momento. Tá? Antes disso, vamos tirar uma foto, irmãs? Vamos tirar uma foto primeiro?